Polícia Federal faz uma operação em endereços da Precisa Medicamentos. E você vai ver também. O Ministério da Saúde apontou a aplicação de imunizantes não autorizados em adolescentes. A volta do horário de verão pode ser a alternativa para a redução do consumo de energia elétrica. A oposição russa denunciou um bloqueio de um aplicativo que permite votar contra Putin. Para incentivar o turismo no inverno, Londres fica mais colorida. Você vai ver a partir de agora. Olá, boa tarde. O presidente Jair Bolsonaro editou um decreto para aumentar as alíquotas do IOF nas transações de crédito de pessoas físicas e jurídicas. Pensando no Auxílio Brasil, um novo programa social que irá substituir o Bolsa Família, o presidente Jair Bolsonaro editou um decreto para aumentar as alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. O intuito é custear esse novo benefício que, segundo informações do ministro da Economia, Paulo Guedes, deve ficar na faixa de R$ 300. Durante a tradicional transmissão semanal ao vivo pelas redes sociais, o presidente confirmou que vai comparecer à Assembleia Geral da ONU na próxima semana, em Nova York. Vou estar então a semana que vem na Assembleia Geral da ONU, vou fazer o discurso de abertura, um discurso tranquilo, bastante objetivo, focando os pontos que interessam para nós. Ontem, o Ministério da Saúde explicou por que recomendou que estados e municípios suspendam a vacinação contra a Covid de adolescentes sem comorbidades. O ministro Marcelo Queiroga justificou que em vários locais houve aplicação de imunizantes não autorizados para menores e que o caso de um óbito de uma jovem que tomou a Pfizer está em investigação. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e a equipe técnica do Programa Nacional de Imunização explicaram as razões para a suspensão da vacina de adolescentes. Foi informado que vários estados começaram a aplicação dos imunizantes antecipadamente, que mais de 3 milhões de adolescentes já foram vacinados, e destes, cerca de 1.500 apresentaram eventos adversos. Muitos tomaram vacinas de farmacêuticas que não são autorizadas. O único imunizante que pode ser administrado em adolescentes é o da Pfizer, mas segundo o Ministério da Saúde, mais de 26 mil jovens entre 12 e 17 anos tomaram vacinas de outras marcas. Além disso, foram encontrados casos de terceira dose em menores de idade. Cerca de 1.500 efeitos adversos foram relatados. Isso não quer dizer que o número não seja maior do que esse, porque obviamente esses dados ainda estão sendo adicionados, né? E desses 1.545, cerca de 93% são considerados erros de vacinação, erros de imunização, erros de imunização. O que é que significa erros de imunização? Na verdade, um quantitativo muito grande de pessoas que foram imunizadas por um imunizante que não tem indicação em bula para aquela população, para aquela faixa etária. A maioria dos outros efeitos adversos são efeitos adversos leves, mas nós tivemos ainda, acho que todos vocês viram o relato de um paciente adolescente no estado de São Paulo, né, que teve uma morte temporalmente associada ao processo de vacinação. Outro espanto também que nos causou bastante aqui, nos registros também evidenciamos 9 adolescentes que foram vacinados com 3 doses, né? No Distrito Federal, 94 jovens entre 12 e 17 anos tomaram 2 doses de vacinas da AstraZeneca e do Butantan, segundo o Ministério da Saúde. O secretário de Saúde do DF, general Manuel Pafiadachi, disse que os casos serão investigados e frisou que apenas a Pfizer é autorizada para esse público. Queiroga explicou que os estados que aplicaram as vacinas incorretamente devem fazer uma busca ativa dos jovens e que o Supremo Tribunal Federal será comunicado. Disse ainda que os casos adversos serão investigados e apenas após a conclusão dessas análises, a vacina poderá ou não ser retomada. Por enquanto, a recomendação é parar imediatamente a vacinação dos menores sem comorbidades. Aqueles sem comorbidades, independente da vacina que tomaram, não toma outra, não é? Por uma questão de cautela, até que se tenha mais evidências, como eu falei aqui, para se seguir em frente, né? Os com comorbidades, que tomaram a vacina Pfizer, eles completam o esquema vacinal.
A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, informou que não há evidências que sustentem mudanças nas recomendações previstas para o uso da vacina da Pfizer em adolescentes. De acordo com a agência, os dados disponíveis sobre a morte de uma adolescente de 16 anos no estado de São Paulo, após o uso do imunizante, não são suficientes para estabelecer que a vacina tenha causado óbito. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, informou que a capital do estado vai concluir a aplicação da vacina contra a Covid em adolescentes de 12 a 13 anos. A cidade também autorizou eventos com até 500 pessoas em locais abertos a partir da próxima terça-feira. Um spray nasal contra a Covid-19 pode estar disponível no Brasil até o fim do ano que vem. A parceria entre a Universidade de São Paulo, a Universidade Federal de São Paulo e a Fundação Oswaldo Cruz se mostra inovadora. A vacina, que está em fase de estudos, promete proteger contra variantes e bloquear o vírus logo que ele entra em contato com a mucosa nasal. Isso porque a criação de uma nanopartícula que adere à mucosa do nariz ajuda a produzir uma barreira que impede a entrada do vírus. Ao invés de usar a proteína spike do vírus que veio de Wuhan, ele usa o domínio receptor obrigatório de 4 variantes e pode conter pedaços de proteínas que estimulam uma resposta celular mais duradoura. Cerca de 220 pessoas que já haviam sido infectadas foram estudadas, além de terem mapeado todo o genoma do vírus para selecionar estes fragmentos com alto índice de resposta celular. A vacina em spray nasal pode funcionar como um reforço para as doses que já existem e são aplicadas por via intramuscular. A expectativa é que ela esteja disponível até o fim de 2022. Depois de receber uma remessa de mais de 200 mil doses da vacina AstraZeneca, a cidade de São Paulo retomou hoje a aplicação do imunizante como segunda dose. De acordo com a prefeitura, a ideia é priorizar a AstraZeneca como segunda dose de quem já tomou esse imunizante. A vacina da Pfizer será usada apenas nos postos onde não houver a AstraZeneca. A Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão na sede da Precisa Medicamentos em endereços da Grande São Paulo. A empresa entrou na mira da CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid, por ter intermediado a aquisição de doses da Covaxin entre o Ministério da Saúde e a farmacêutica Bharat Biotech. A operação foi solicitada pela CPI da Covid e autorizada pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal. Os mandados são cumpridos em endereços em Barueri e em Itapevi, nos escritórios da empresa. A Precisa chamou a operação de inadmissível e afirmou que entregou todos os documentos para a CPI. A Caixa Econômica Federal vai reduzir os juros de financiamento da casa própria. A taxa, que atualmente é de 3,35% ao ano, mais o rendimento da poupança, vai cair para 2,95% a partir do dia 18 de outubro. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, recebeu duras críticas da própria vice, Cristina Kirchner. Ela chegou a pedir publicamente uma mudança no gabinete. Kirchner desafia Fernandes depois do fracasso eleitoral nas primárias legislativas de domingo, que mergulharam a coalizão do governo em uma profunda crise. Em uma carta pública, a vice-presidente escreveu: "Sério que pensam que não é necessário, depois de semelhante derrota, apresentar publicamente as renúncias?" As declarações ocorrem um dia depois que 5 ministros considerados próximos de Kirchner apresentaram sua renúncia a Fernandes, que por enquanto não as aceitou. A vice-presidente, líder do peronismo de centro-esquerda, destacou que em várias reuniões com o presidente no último ano, pediu uma mudança de rumo, sobretudo na política econômica. Em recessão desde 2018, a Argentina enfrenta uma crise econômica que foi agravada pela pandemia de Covid-19. Para amenizar os efeitos da paralisação da economia pelas restrições sanitárias, o governo realizou muitas emissões de dinheiro, especialmente no ano passado. Depois do intervalo, a gente fala da possível volta do horário de verão. E na Rússia, a oposição denunciou o sumiço de um aplicativo para as eleições. A gente volta já. Uma e 14 no horário de Brasília. O horário de verão pode voltar ainda esse ano. O principal motivo é a crise hídrica.
o Ministério de Minas e Energia pediu novos estudos sobre o retorno do programa, que tem sido defendido por vários setores da economia. A informação foi divulgada em uma nota oficial. O Ministério de Minas e Energia afirma que solicitou ao Operador Nacional do Sistema Elétrico, OMS, que reexamine a questão à luz da atual conjuntura de escassez hídrica. Mas no início do comunicado, o Ministério minimiza os efeitos da medida. A contribuição do horário de verão é limitada, tendo em vista que nos últimos anos houve mudança no hábito de consumo da população, diz a nota. O horário de verão foi extinto em 2019 pelo presidente Jair Bolsonaro, mas no início de agosto o próprio Bolsonaro disse em entrevista a uma rádio que, se for da vontade da população, o programa pode voltar. Eu sei que para alguns setores, aumenta o faturamento, porque a pessoa fica mais tempo aí frequentando o comércio, isso a gente pesa aqui também, mas no momento não tem clima, apoio popular para a gente voltar ao horário de verão. Eu, particularmente, porque era conta, o meu relógio biológico altera a diferença de 1 hora, alterava bastante. Assim como de muita gente, era difícil se readaptar àquele novo horário. Bem, então está posto aí, se a maioria da população quiser a volta, eu posso fazer isso aí. O retorno do horário de verão tem sido defendido por alguns setores da economia, principalmente turismo, shopping centers e restaurantes. Além de economizar energia, essas atividades seriam beneficiadas com o aumento na circulação de pessoas. E nessa semana, o retorno do horário de verão ganhou novos apoiadores. Um deles é o IDEC. O órgão afirma que a crise energética tem causado aumento nos preços das contas de luz. E com a adoção da medida, a economia no período noturno poderia ser entre 2% e 3%. E apesar dos efeitos do horário de verão ele ser relativamente baixo no bolso de cada um de nós, ainda assim é relevante, porque a situação realmente é muito crítica. Assim, não dá mais para ser apenas bônus. Agora, precisa realmente ter uma medida mais contundente de cobrança para os consumidores que vêm usando de forma excessiva o uso da energia. Vamos conferir agora como é que vai ficar a previsão do tempo, a previsão para hoje e para o final de semana. Em Salvador, capital da Bahia, máxima hoje de 26. No fim de semana, a temperatura se mantém alta, com mínima de 23 no sábado, máxima de 26 graus e no domingo 27 graus. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, a máxima hoje é de 29, aí no sábado vai esquentar, vai fazer 32 de máxima e no domingo mais calor ainda, 35 de máxima em BH. Em Curitiba, capital do Paraná, fim de semana tem sol aparecendo entre nuvens com máxima de 17 graus. Hoje vai esquentar um pouco no sábado, 27 graus e 28 graus de máxima no domingo. O Brasil registrou mais de 600 mortes por Covid em 24 horas. Foram confirmadas 643 mortes por coronavírus de um dia para o outro. O total subiu para 589.240 vítimas da doença. Também foram registrados mais de 34 mil novos casos em 24 horas. Com isso, desde o início da pandemia, já são mais de 21 milhões e 69 mil diagnósticos confirmados. De acordo com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, a média móvel de mortes em uma semana está em 581 óbitos diários. E a média móvel de novos casos está em 15.731 diagnósticos. O Brasil já aplicou 215 milhões de doses de vacinas contra a Covid. O levantamento feito pela Universidade Rice, nos Estados Unidos, indica que 139 milhões de pessoas tomaram a primeira dose. Isso equivale a 65% dos brasileiros. Quase 76 milhões tomaram a dose única ou segunda dose, o que representa 35% da população. 128 mil pessoas tomaram a dose de reforço. Na Rússia, as eleições legislativas já começaram, vão durar 3 dias. A oposição denunciou o bloqueio de um aplicativo que ajuda a votar contra o partido do presidente Vladimir Putin. Como no país há 11 fusos horários, a votação começou primeiro em regiões orientais remotas. Até domingo não só serão celebradas eleições legislativas, mas também regionais e municipais em uma dezena de territórios russos. A Comissão Eleitoral prometeu um processo aberto e transparente.
O presidente russo Vladimir Putin pediu na véspera aos concidadãos que mostrem patriotismo em um vídeo postado na página do Kremlin. O chefe de Estado está isolado após a detecção de um foco de dezenas de casos de Covid-19 em seu entorno. A situação ilustra as dificuldades da Rússia para conter a pandemia. O movimento do líder opositor detido Alexei Navalny acusou as empresas Google e Apple de ceder às vontades do Kremlin ao suprimir de suas plataformas um aplicativo que ajuda a votar contra o partido do presidente Putin. Praticamente nenhum candidato contrário ao Kremlin foi autorizado a disputar as eleições. Neste contexto, os simpatizantes de Navalny adotaram uma estratégia de voto inteligente por meio de um aplicativo que informa qual candidato deveria ser apoiado. Correspondentes comprovaram que o app não aparece mais nas lojas virtuais da Apple e Google na Rússia. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que as duas empresas apenas seguiram a lei russa, já que o aplicativo é considerado ilegal no país. Os Estados Unidos anunciaram uma aliança militar com o Reino Unido e a Austrália, mas a China considerou o pacto uma ameaça extremamente irresponsável à estabilidade regional. O governo australiano se comprometeu a defender a lei no espaço aéreo e marítimo, em que Pequim fez diversas reivindicações. As declarações vieram dias após o presidente americano Joe Biden anunciar uma aliança de defesa que também conta com o Reino Unido. Com o acordo, a Austrália vai receber tecnologia nuclear submarina de ciberdefesa e inteligência artificial aplicada. A China considerou a aliança uma ameaça extremamente irresponsável à estabilidade regional e questionou o compromisso australiano com a não proliferação nuclear. O governo chinês reivindica quase todo o mar da China Meridional, pelo qual passam trilhões de dólares por ano em comércio. Pequim foi acusado de enviar equipamento militar para a região, incluindo mísseis antinavio e mísseis terra-ar. O primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, disse que a nova aliança de defesa, anunciada após 18 meses de negociações com Washington e Londres, vai ser permanente. Astronautas que estavam a bordo da Estação Espacial Chinesa retornaram à Terra hoje, depois de um período recorde de 3 meses. A China segue com a construção do Palácio Celestial, uma espécie de laboratório espacial que está previsto para terminar em 2022. De volta à Terra e em boas condições de saúde. Os chineses decolaram em 17 de junho e tinham como missão trabalhar na instalação da futura Estação Espacial da China. Chamada Tiangong, ou Palácio Celestial, o laboratório espacial vai ter dimensões similares à antiga estação soviética Mir e deve ter uma vida útil de pelo menos 10 anos. A missão Shenzhou 12, que se encerra nessa sexta, foi a mais longa da China no espaço. Representa uma nova etapa no ambicioso programa espacial chinês, que já possui sondas na Lua e em Marte e prevê o envio de astronautas à Lua até 2030. Shenzhou 12 foi a terceira das 11 missões que vão ser necessárias para a construção da Estação Espacial Chinesa, que deve ser concluída até 2022. Ainda está prevista mais uma missão da China tripulada. Está previsto para dezembro o primeiro voo direto de São Paulo para Bonito, uma novidade que vai movimentar o setor de turismo e hotelaria da cidade de Mato Grosso do Sul. Durante a assinatura do termo, o presidente da Gol falou sobre os horários do voo direto de Congonhas, em São Paulo, a Bonito. O voo foi desenhado para ser perfeitamente adequado aos horários das pousadas e dos hotéis, das diárias. Então ele decola de São Paulo ao 12h40 e decolará na quinta e decolará de volta de Bonito para São Paulo, para Congonhas, às 14h20 do domingo. Então, chegando lá em São Paulo às 17 horas. Já há uma expectativa de custo inicial da passagem, que pode ser alterado pela política do preço do combustível, que é atrelada ao dólar. Nós vemos que a tarifa média de um voo de 186 assentos no Brasil hoje está em torno de R$400. Só que essa tarifa é assim, quem compra com muita antecedência paga 110. Quem compra em cima da hora paga 1.100. E esse equilíbrio é que faz o voo acontecer. Todo paulistano sonha em pegar o carro, pegar o Uber ou o táxi, ir para Congonhas e depois de 1h30, depois está no principal destino de aventuras do Brasil. Então, assim, é um voo estrela que a gente considera,
porque ele liga o principal mercado emissor, o principal aeroporto com o principal destino. Então é um divisor de águas para o destino bonito e para o destino Mato Grosso do Sul. O voo foi possível a partir do programa Decolar MS, que prevê isenção de ICMS no querosene de aviação para viabilizar voos ao estado. Em contrapartida, Mato Grosso do Sul ganha em fomento ao turismo. Quando você tem novos voos e novos destinos, você tem aumento da atividade econômica e indiretamente você ganha com isso. Então a gente abre mão do tributo para gerar movimentação econômica. Hotéis lotados, passeios lotados, bares e restaurantes, e tudo isso acaba movimentando a economia. Então é isso que nós queremos. Com o novo destino, a expectativa do turismo de Bonito é que o número de voos para aquela cidade aumente em até 300%. É média de 1.200 por mês. Uma vinda da Gol vai aumentar para 4 a 5 mil, esse é o trabalho que vamos fazer para esse lugar. O lançamento ocorre no momento em que a cidade teve um mês de agosto de quebra de recordes de turistas. Agora nesse feriado aí passou 15 mil turistas por Bonito, todas as pousadas estão cheias, passeio. A cidade ainda vai contar com obras de infraestrutura para receber o turista a partir do próximo ano. Infraestrutura urbana, mini anel, o acesso a Bonito Anastácio pelo 21, a pavimentação da estrada do turismo, que é uma rota turística ali que liga a Ilha do Padre e outros passeios turísticos, a reconstrução da estrada de Guia Lopes da Laguna Bonito. Então são mais de 300 milhões só naquela região. Londres se prepara para um inverno diferente. Após um longo período sem movimentações nas ruas, a capital inglesa terá uma nova campanha de turismo interno com pinturas especiais. As restrições sanitárias impostas pela Covid-19 deixaram as ruas da capital inglesa com um estranho vazio por muito tempo. Com a estação fria se aproximando, a expectativa era de que tudo ficaria ainda mais nebuloso. Mas para trazer a alegria e promover o turismo interno, o prefeito londrino Sadiq Khan revelou que uma série de cruzamentos de ruas e estradas da cidade vão ganhar pinturas especiais. A pandemia teve um grande impacto nas cidades globais como Londres, Paris e Nova York. Por isso, temos a maior campanha de turismo já realizada, a Vamos Fazer Londres. Estamos estimulando o comparecimento das pessoas, não apenas os londrinos que se divertiam, faziam comida e trabalhavam em casa, mas também gente de outras partes do país, da Europa e do mundo que tenham autorização. Venham, porque Londres está aberta. Os projetos estão sendo desenvolvidos por alunos da Universidade de Artes de Londres por intermédio do tradicional Festival de Design da capital. O objetivo é mobilizar toda a comunidade a participar das pinturas. A tripulação da nave Inspiration 4, que está na órbita da Terra, conversou com Elon Musk, dono da SpaceX. Os 4 turistas espaciais já deram mais de 5 voltas ao redor da Terra. Musk contou que eles já fizeram uma rodada de pesquisas científicas. A nave viaja a uma altura de 590 quilômetros da superfície. Essa edição fica por aqui, mas no YouTube você pode rever as nossas reportagens. E já tem outras informações com a Juliana Dariva. Tchau, boa tarde, boa sexta-feira.